Oi, eu fiz esse resuminho bem simples de Jojo Lands para ajudar quem ainda não teve muito tempo de ver os 10 capítulos ou pode estar com preguiça de ler. Mas mesmo assim, eu ainda recomendo ler o mangá quando tiver algum tempo para não perder nenhum detalhe que eu possa deixar passar e apreciar por completo a arte perfeita do Araki nessa parte. E se puder, envia para algum amigo para ajudar a comunidade de Jojo a ficar ainda mais forte aqui no Brasil. Eu espero que gostem e desculpa se tiver algum erro. Aproveitem o vídeo. Jojo Lands começa com dois policiais em Honolulu, no Havaí, parando um carro que tinha duas pessoas, o Jojo e a Dragona. O policial dá a justificativa de que a Dragona dirigia sem prestar atenção na estrada. Ele então pede a carteira de motorista e logo depois pede para revistar ela enquanto o Jojo ficava dentro do carro. Mas o policial começou a assediar ela e que deixou o Jojo puto da vida quando ele viu. Ele saiu do carro e ameaçou ele que se não tirasse a mão dela, ele ia matar ele. Então ele ativou o stand dele, November Rain, e fez uma chuva pesada cair contra o policial que estava atrás dele, enquanto que estava com a Dragona, que estava preparando para atirar nele. Ela usou o stand dela e puxou o olho dele e fez ele errar o tiro. O Jojo então usa o stand dele nesse outro policial e começa a pisar nele, quase matando o cara. Então ele ateia fogo no carro dos policiais para ele não ter prova de incriminar os dois da câmera do carro, e ele volta a dirigir para entregar a droga que estava escondido dentro da prancha de surf. Ele começa a falar sobre a sua mãe, Barbara M, mostrando sobre ela, como é o seu dia a dia, e falar sobre a sua irmã Dragona. E então ele faz seu monólogo sobre os mecanismos, que segundo ele é algo onipotente, que sempre ganha de um inimigo e não pode ser roubado e nem destruído. Ele então apresenta o Paco e o stand dele, o The Hustle, que dá a capacidade do Paco agarrar as coisas com os músculos, sem precisar usar os dedos. Então chega a Mary Maykill, que é revelado que ela é a dona da boutique, a diretora da escola e chefe deles. Ela dá a missão deles roubar o diamante de um turista japonês ricaço que tá de férias na casa de praia do Havaí. Mas enquanto eles discutem a missão, ela diz que eles vão num grupo de 4 e chamam o Sagi, que é um garoto que o Jojo tinha vendido droga mais cedo e que o Jojo deu uma porrada nele dentro do ônibus, já que ele foi comprar a droga e ele tava mostrando o dinheiro lá dentro. O segundo capítulo começa com o Jojo sentado numa árvore enquanto chega uma garota querendo comprar a droga deles. Ele desconfia dela ser alguma policial disfarçada, só que ela fala que caso ela fosse realmente uma policial, ela não poderia mentir, então isso iria anular que ele realmente estava vendendo a droga. Mas então ele vende para ela, o Paco consegue passar a droga e ela tira uma arma da bolsa mostrando que ela realmente era uma policial. Os mesmos policiais que antes estavam assediando a Dragona no primeiro capítulo, eles estavam junto nessa missão. A mulher então fala que ela só precisava de uma evidência física e que aquela gravação não precisaria servir de nada. O Jojo então ativa o November Rain e ele usa ele para destruir o pacote de droga que ela estava segurando, assim perdendo a prova do crime. Ele fala então sobre um programa de psicoterapia que tem na escola dele e sobre um teste que ele tinha feito, que falou que ele podia ser um psicopata, o que mostra mais sobre a personalidade dele e o que esperar dele no futuro. A cena então corta para o aeroporto, onde eles já tinham chegado para fazer a missão do diamante e o Sagi chegando atrasado. Eles então alugam um carro e vão até o local. Eles então ficam observando a casa e olhando como podem entrar, olhando a planta da casa. O Sagi então usa o stand dele, Demate Kudasai, pedindo para a Dragona desejar uma câmera. O stand então surge e mostra a habilidade, que é pegar algo que já existe e transformar no que a pessoa deseja. Transformou em duas câmeras, uma com a gravação real e a outra falsa, que assim não daria para saber qual é a real e não daria para usar como prova. O Jojo, como ele era o olheiro da missão, ele foi para a varanda onde o japonês estava na piscina e ficou escondido observando, para caso ele saísse dela e adentrasse a casa, ele avisasse pro grupo. Então aí mostrou quem que era o dono dessa mansão, e era o mangaka Rohan Kishibe. O resto do grupo invade a mansão e o Jojo só fica de tocaia na varanda para ver se ele iria sair da piscina ou não. O grupo então começa a procurar o cofre pela casa, roubando algum dinheiro por aí, até que eles chegam num laboratório cheio de pedaços de lava fria, de lava seca, que o Rohan por algum motivo parecia estar estudando aqueles pedaços de lava. Enquanto eles procuravam um cofre com diamante, o Jojo avisa que o Rohan acabou saindo da piscina. Assim, então, ele ativa o November Rain e faz chover na varanda, fazendo o Rohan voltar para trás e olhar de onde que estava vindo aquela chuva, assim dando mais tempo para o grupo conseguir pegar o diamante. Dentro da casa, a Dragona consegue achar o cofre e abrir ele usando o stand dela, e o Sagi e o Paco vê um gato esquisito andando dentro da casa. Eles acabam pegando o diamante e olham que lá dentro do cofre tem outro pedaço de lava fria, igual aquela que estava no laboratório.
Eles não entendem por que um pedaço de lava tá dentro de um cofre com diamante daquele valor, mas eles acabam pegando e saindo mesmo assim. E enquanto saem com o diamante, uma linha se enrola na perna do Paco e também no braço da dragona. O Paco pensou que aquilo podia ser algum sistema de segurança avançado, mas o Sag sabia que aquilo era o stand daquele gato que eles tinham visto mais cedo. E enquanto isso, na parte de fora, o Rohan parecia perceber que aquela chuva do Jojo era feita por um stand, que fez o Jojo ver que ele também tinha um e deixando a missão ainda mais perigosa para eles. E dentro da casa, a dragona e o Paco tendo dificuldade com aquela linha, a dragona conseguiu se soltar, deslizando o dedão dela pela mão, e o Paco usou uma tesoura que o Sag tinha, que acabou quebrando quando ele tentou cortar o fio, e colocou um pedaço dela entre as linhas. Assim, ele usou o The Hustle para fazer os músculos dele tremer e conseguir estourar ela. Eles então começam a correr para fora para ir pela janela, mas a dragona percebe que o diamante caiu no chão. Ela não tem certeza se tinha fechado a mochila ou não, mas então quando ela volta para pegar ele, ela dá de cara com o Rohan aparecendo, que parecia bem calmo para uma situação dessa. Ela então, depois desse susto, diz que era melhor ele ter ficado na piscina e que agora vai ter que amarrar ele. Mas o Rohan consegue usar o Heaven's Doors nela e transformar a mão dela em um livro, assim ele descobre todo o plano da missão deles. E mesmo com o Paco se agarrando no teto e segurando o Rohan, ele consegue derrotar os três sozinho, transformando o Paco e o Sag em livros, sobrando só a dragona que estava sozinha, que jurava que estava com o diamante nas mãos, podia sentir ele, mas na verdade ele estava no chão. O Rohan amarra o Paco e o Sag, que estavam inconscientes no chão, e liga para a polícia. Ele vai até a dragona e ameaça começar a amarrar ela, e quando estava prestes a fazer, começa a chover dentro da casa dele. Ele sabia que aquilo era do stand do Jojo por ter lido aquilo dentro da mão dela quando usou Heaven's Door. Ele sabia que o stand do Jojo não tinha um alcance longo e começa a procurar ali por perto. Mas o Jojo usou o stand dele como uma armadilha. Assim, ele usou isso para amarrar o Rohan e pedir para ele ligar novamente para a polícia para retirar a denúncia, que o Rohan se recusou a fazer porque para ele não teria sentido nenhum retirar aquela denúncia. Mas o Jojo então tinha pegado aquela lava fria que estava dentro do cofre, e por ela estar do lado de um diamante de 6 milhões, ela sabia que ela tinha algum valor muito grande para ele. Ele então diz que se eles não conseguirem com segurança ir embora dali, ele ia destruir as duas lavas que estavam lá e ia jogá-la no oceano. E como ameaça, ele destrói uma delas e deixando o Rohan completamente desesperado, mostrando que ela tinha alguma coisa de especial. E logo quando eles iam saindo da maçã, o Rohan chama o Jojo para falar a sós com ele. O Rohan então conta que se o Jojo cuidasse bem daquela lava, ele se tornaria extremamente rico e que as leis da natureza giram em torno dela. Ele não dá nenhuma resposta pro Jojo, mas diz que vai retirar a queixa e que em algum momento eles vão se encontrar novamente. Ele então foge daquela mansão junto com o resto da equipe e do lado de fora, vários daqueles gatos começam a ir escondidos atrás deles. O grupo então consegue fugir da mansão do Rohan e sai correndo para a floresta para ir embora. Enquanto isso, o Jojo pensa nas palavras que o Rohan tinha dito para ele. E quando eles conversavam, a dragona percebe que o Paco tinha deixado o diamante cair, mesmo que ela tivesse certeza que a mochila tivesse fechado. O Jojo também vê que o desenho original do Rohan, que eles também roubaram, também tinha caído no chão. A equipe então liga os pontos e percebe que isso é por conta daquela lava, como se os itens de valor estivessem se juntando nela. A dragona então fala pro Jojo segurar o diamante, já que era ele que estava com a lava. Mas ele acaba caindo numa armadilha feita por aqueles gatos e sendo puxado pelo tornozelo dele por uma linha daquelas. A dragona então tenta soltar o Jojo, mas acaba indo mais daquelas linhas na direção dela, que acabou perfurando ela junto do Paco, costurando os dois juntos. A dragona e o Paco percebem que o Sag já não estava mais ali e que ele tinha levado junto com ele a lava e o diamante, como se ele tivesse fugido com elas com o carro que eles tinham alugado. E aí mais aqueles fios vieram na direção deles, só que dessa vez o Jojo consegue usar o seu November Rain e impedir aquele ataque com as gotas de chuva dele. O Jojo se pergunta do porquê aqueles gatos estavam atrás deles, e então mais dos fios voavam na direção do Paco e da dragona. Mas o Paco consegue grudar suas costas na árvore usando o The Hustle para desviar. Só que então aparecem ainda mais gatos que jogam linhas na direção dos dois, fazendo o Paco e a dragona quase morrerem. Mas o Jojo consegue se reposicionar e usar seu November Rain contra os gatos na árvore, fazendo eles afrouxar as linhas, mas também deixando eles ainda mais irritados e mudando de forma, prendendo os três em uma rede feita com aqueles fios. Só que então o carro alugado deles volta e bate com tudo naquela árvore. E lá de dentro saiu o Sag, mostrando que ele na verdade não tinha fugido. Ele então falou que dentro do carro tinha um hambúrguer,
e que ele voltou no carro por conta da carne. E lá ele viu que os gatos tinham comido, então a vitória já estava nas mãos dele. Ele fala que teve a brilhante ideia de misturar drogas na carne e dar para os gatos comerem para testar o experimento dele, e que não era bem uma droga, e sim grana. Ele misturou o caviar que ele tinha roubado da casa do Rohan e misturou na carne e deu para os gatos. E por ser grana pura aquele caviar, ele então iria testar se aqueles gatos iriam começar a ser atraídos pela lava. Os gatos então saem da equipe e vão na direção do Usagi. Ele então grita para a dragona pedir uma rede. Ele joga a lava no chão e depois que ela diz, o stand dele é ativado, fazendo o pelo dos gatos se transformarem numa rede, prendendo os dois entre a lava. O Usagi então começa a zoar, falando que os gatos vão começar a nadar na grana por estarem perto da lava. E enquanto eles olhavam os gatos, o Jojo pensava novamente no Rohan. E então ele percebe que algo já parecia estar de olho na mansão dele antes da equipe chegar nas ilhas do Havaí que ele estava hospedado. Eles então chegam na cidade que vão pegar o avião de volta para Honolulu. A dragona teve uma leve discussão com o Usagi que pede emprestado $20. Ela acaba então dando dinheiro para ele depois que ele fala que o pai dele já foi atropelado por um caminhão, mas com a lava na mesa o Usagi decide testar ela, fazendo uma marcação na nota de $20 e jogando ela para longe. Que logo veio um cara correndo e catou a nota, o que fez a dragona pegar o pescoço do Usagi e começar a esganar ele. Enquanto isso, o Paco voltava com o refri que tinha comprado. Mas então, uma mosca tinha caído dentro daquele copo. O Paco então voltou na loja, disse que fez um barraco e pegou o dinheiro de volta. E quando eles olharam, a nota era a mesma que eles tinham jogado antes, que o cara tinha roubado, mostrando que a lava tinha traído ela de novo para os donos. A dragona então decide testar ela numa loja de relógios caros. Então ela vai com o Usagi e pega a lava e o diamante e entra lá dentro. Enquanto isso, o Jojo e o Paco do lado de fora saem para comer alguma coisa. Dentro daquela loja, o vendedor repara um diamante dentro do bolso da dragona e leva ela e o Usagi para a parte onde tinham os relógios mais caros. Enquanto eles olhavam os relógios, os seguranças percebem alguma coisa estranha e trancam as portas. Nenhum dos dois parecia ter feito nada, mas um dos relógios desapareceu daquela mesa, e o vendedor e os seguranças suspeitavam que eles tinham roubado. Enquanto isso, do lado de fora, o Jojo e o Paco, conversando, tinham se sentado com a comida. Mas quando o Jojo vai abrir o saco, ele se assustava com alguma coisa que tinha lá dentro. O Paco então olha o que tinha ali e ele vê a cabeça daqueles gatos que eles tinham enfrentado antes. Alguém tinha botado ela dentro da sacola da comida deles, deixando os dois preparados para algum tipo de inimigo que podiam enfrentar. O Jojo conversa com a mãe dele, Barbara M, numa ligação, enquanto o Paco continua olhando para ver se ele encontra o inimigo. Ele supõe que ele seja de alguma mapa que está atrás da lava. Ele diz que acha que seria melhor devolver ela e voltar para casa, mas o Jojo supõe e diz que eles já estavam de olho no Rohan há muito tempo e que eles talvez não soubessem de nada sobre ela também. E se eles devolvessem, não conseguiriam levar o diamante para casa. Enquanto isso, dentro da loja, o Usagi esvaziava a mochila dele mostrando que não tinha roubado o relógio. O vendedor então ameaça ligar para a polícia, mas a dragona e o Usagi conseguem fazer ele mudar de ideia e olhar as câmeras. Nas filmagens mostrou que o relógio tinha ficado preso no bracelete dela, mas quando ela olhou para o broche que guardava a lava, o seu stand estava levando ele em direção a ela, sem que ela estivesse controlando ele ou perceber. Os seguranças que não tinham percebido começaram a revistar ela, mas dentro do broche o relógio tinha subido de novo, e dessa vez tinha grudado no cadastro do vendedor. O relógio então começa a deslizar pelo chão e o vendedor se desculpa por achar que fosse um erro do relógio, mas ele escapa novamente e volta a deslizar por aí. A dragona então percebe que o relógio em algum momento vai voltar para ela, entendendo melhor como funcionava aquela lava. Então sai daquela loja junto com o Usagi. O Jojo do lado de fora continua observando com o Paco, até que logo na frente ele vê outro Paco chegando junto com a comida. Ele olha para trás assustado e vê aquele outro Paco que estava com ele com o corpo desmanchando. O verdadeiro olha para aquilo sem saber nada ou entender o que estava acontecendo ali. O inimigo então tira uma faca escondida no braço dele e corta a garganta do Jojo, fazendo ele cair no chão com o pescoço sangrando. Depois de tudo que aconteceu, o inimigo vai para cima do Paco com aquela faca. Ele então usa o The Hustle e consegue segurar uma bandeja com o braço se defendendo daquele ataque. Ele revida dando um soco na cara do inimigo que cai e mostra a verdadeira aparência. O Paco faz algumas perguntas, mas o inimigo continua sem falar nada, sem dar nenhuma resposta para ele. E então a partir daí começa uma luta equilibrada, onde uma hora o Paco batia e na outra o inimigo apanhava. O Paco, então, ele consegue agarrar o pescoço do inimigo e percebe que talvez ele não seja humano, sentindo uma textura estranha no pescoço dele. Mas quando o inimigo usou o stand dele para atacar disfarçando o punho dele, ele leva outro soco e desaparece. Ele então só manda o Jojo colocar um band-aid na ferida do pescoço e conta sobre achar que aquele inimigo não parecia ser algum humano. Logo depois, a dragona e o Usagi saíram da loja de relógio comemorando e contaram sobre o que fizeram lá dentro. Mas o Paco acaba com a alegria deles falando do inimigo e que ele provavelmente não é de alguma máfia e seja só uma mentira que ele tinha contado pro Jojo.
A dragona vê uma mulher saindo daquela loja com um relógio que ela esperava que fosse atraído pela lava, mas ainda assim ela espera para ver se ele vai voltar para ela. O Paco então tem um plano de trazer o inimigo para algum lugar fechado e matar ele. Enquanto isso, a dragona não tirava os olhos daquela mulher com o relógio, ficando puta da vida com ela por ela não estar tomando cuidado com ele. Mas então alguns passarinhos pegavam aquele relógio que estava com ela e começaram a voar levando até a dragona. Só que então o Jojo presta mais atenção na mesa e vê que ele nunca saiu do pulso da mulher. E então quando ela estava prestes a pegar, o inimigo tinha usado o stand dele para criar uma ilusão de ótica ao que parece e se disfarçar na paisagem fingindo que um passarinho estava levando para ela aquele relógio. Ele então consegue roubar a lava e furar o pescoço dela com a faca, deixando a equipe inteira chocada com aquele ataque. O Jojo grita seu stand, fazendo chover naquela praça de alimentação inteira. As gotas de chuva atingiam o pé do inimigo invisível, prendendo ele no chão. E enquanto isso, a dragona tentava fechar aquela ferida dela no pescoço usando Smooth Operators. E até agora, isso foi tudo que aconteceu na história. Eu vou tentar fazer um vídeo mais detalhado para cada capítulo que for lançando, e ajudar a ficar mais por dentro do que está acontecendo em Jojo. Eu espero que tenham gostado e obrigado por assistir o vídeo.